Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai dar andamento às nossas aulas de química. E na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso assunto de química das funções orgânicas. Então hoje a gente vai ver as últimas funções orgânicas e a gente vai encerrar esse assunto aí, essa parte das funções, beleza? Então a gente já viu quase todas as funções orgânicas até hoje. A gente começou com os hidrocarbonetos, e a gente se aprofundou mais nessa parte dos hidrocarbonetos, que são uma das funções mais complexas, e a gente foi dando o andamento, vendo os álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos. Então na aula de hoje a gente vai ver as últimas funções que faltam. A gente vai ver hoje as primeiras funções que possuem nitrogênio. Até agora a gente só estava vendo funções que possuíam oxigênio. Então os álcoois possuem oxigênio, aldeído, ácido carboxílico. Hoje a gente vai entrar nas funções que possuem o nitrogênio, o elemento nitrogênio, beleza? A primeira função que a gente vai ver é a função das aminas. Lembra da nossa última aula que a gente viu a função éter e a função éster? São duas funções muito parecidas? Então, na aula de hoje a gente também vai ver dois casos muito parecidos. A função das aminas e a função das amidas. São funções que têm um nome muito parecido, ambas envolvem nitrogênio, mas elas possuem uma diferença que a gente vai precisar identificar na hora de denominar uma amina de uma amida, beleza? Primeiro, as aminas, elas são o que causam o cheiro dos alimentos quando eles apodrecem. Então, geralmente, quando a gente sente o cheiro dos alimentos quando eles apodrecem, esse cheiro é o proveniente dessa função orgânica, da amina. Todas as aminas elas são derivadas da amônia. A amônia é o elemento, é o composto NH3. Todas as aminas são derivados desse composto aqui, o NH3. Como que a gente identifica a função amina? É quando possui o nitrogênio ligado a um carbono. Então a gente tem aqui, por exemplo, um carbono ligado a um nitrogênio. Isso é uma amina. Então se a gente vê o nitrogênio ligado ao carbono, a gente consegue identificar a função orgânica amina nesse composto, beleza? A amina ela tem três diferenças, tem três categorias de aminas. Nós possuímos amina primária, secundária e terciária. Bem simples da gente classificar cada uma. A amina primária está ligada somente a um carbono. Esse R é um radical, né? É uma cadeia de carbonos que possui. Então, quando uma amina está ligada somente a um carbono, ela é uma amina primária. Quando a gente tem uma amina ligada a dois carbonos, aí essa amina é secundária. E quando tem uma amina ligada a 3 carbonos, essa amina é terciária. Bem simples da gente classificar as aminas, beleza? Agora a nomenclatura. A gente vai ver que a nomenclatura das aminas também é bem tranquila, bem subjetiva. Ó. Primeiro a gente vai escrever o nome dos grupos ligados ao nitrogênio, seguidos da palavra amina. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Ó. Nós temos o nitrogênio ligado a um grupo metil, que é um carbono aqui. Ó. O nitrogênio ligado a um metil, como que vai ser o nome? Vai ser metilamina. Metilamina é o nome desse composto. E se a gente tiver, nesse caso aqui, uma amina terciária, que está ligada a três grupos diferentes. Ela está ligada a um etil, está ligada a um grupo propil e está ligada a um grupo metil. A gente vai primeiro escrever na ordem alfabética, então vai ser primeiro etil, depois metil, depois propil, seguindo da palavra amina. Bem tranquilo, ó. Etil, metil, propil, amina. Só isso que a gente vai usar para dar o nome das aminas, beleza? Ó, o terceiro exemplo aqui, ó. Um grupo etil ligado ao nitrogênio. Então, grupo etil ligado a uma amina, etilamina. Grupo propil ligado à amina, propilamida. Três grupos iguais, que são três grupos metil, ligado ao nitrogênio. Então, vai ser trimetilamina. Esse aqui é só um exemplo diferente, que são as duas aminas nas pontas e o nitrogênio e os carbonos aqui no meio. O nome desse composto é o etileno de amino. Mas esse é o nome usual desse composto. Beleza? Então, a nomenclatura das aminas é bem tranquila. A gente escreve o nome do grupo que está ligado ao nitrogênio, seguindo da palavra amina.
Agora nós vamos entrar nas amidas. A gente viu as aminas, que como que a gente vai identificar uma amina? É o nitrogênio ligado ao carbono. Agora a gente viu aqui, ó, nitrogênio ligado a um carbono, isso é uma amina. Agora uma amida é quando nós temos em um único carbono uma dupla ligação de oxigênio mais um nitrogênio. Isso é a função orgânica amida, com D, beleza? Dupla ligação de oxigênio mais nitrogênio ligado ao mesmo carbono, isso é a função amida. O nome das amidas é bem tranquilo também. Em vez de escrever o nome do grupo, igual a gente está escrevendo nas aminas, por exemplo, só tinha um carbono ligado ao nitrogênio. O nome dessa amina era metilamina. Então seria metil, que é o nome do grupo aqui, ó, metil, seguido da palavra amida, amina. Nas amidas é um pouquinho diferente só. Em vez de ser o grupo metil, vai ser o grupo metan que a gente vai escrever. Então, nós temos aqui, ó, o carbono ligado a uma amida. Olha aqui, ó, dupla ligação de oxigênio mais o nitrogênio. O nome desse composto vai ser metanamida. Olha aqui, ó, 2 carbonos e a função amida aqui. O nome desse composto vai ser etanamida. 3 carbonos ligados à amida, propanamida. 4 carbonos, butanamida. 5, pentanamida. E aqui, ó, tem 2 amidas ligadas em 2 carbonos, etanodiamida. Então, a gente vai escrever o nome da quantidade de carbonos ligados à amida. Então, por exemplo, nós temos um carbono ligado à amida. Então, vai ser met. Esses carbonos só fazem ligações simples an, seguido da palavra amida. Opa. Vai ser simples assim a nomenclatura das amidas, beleza? Então a gente vai colocar a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e no final o nome amida. Igual nos exemplos que a gente viu aqui, beleza? Bem tranquilo então a nomenclatura das aminas e das amidas. E ele sempre lembrando, o mais importante da gente saber nessa parte é a gente conseguir diferenciar um grupo do outro, a gente conseguir identificar cada função orgânica. Então a gente conseguiu diferenciar uma amina de uma amida, a gente conseguiu observar que no composto existe cada função orgânica, então tá beleza pra gente. A gente precisa saber isso, a gente precisa conseguir identificar essas funções. Próxima função orgânica são os aletos orgânicos. O que são os aletos? Aletos é o nome de um grupo da tabela periódica, o nome de uma família da tabela periódica. A família 17 ou família 7A é a família dos halogênios. É daí que surge esse nome aleto. Então, o que seria um aleto orgânico? É quando a gente tem um halogênio, algum desses elementos aqui, ó, ligados a uma cadeia carbônica. E como que a gente dá o nome de um aleto orgânico? A gente primeiro escreve o nome desse aleto, seguido do nome do composto. Por exemplo, aqui, ó, nós temos... Vamos esquecer primeiro esse BR aqui, que é o bromo. Ó. Vamos esquecer, vamos fingir que só tem essa parte de baixo da cadeia. Nós temos 4 carbonos, só faz ligações simples, cadeia aberta, então seria o butano, certo? Isso a gente viu na nossa aula de hidrocarbonetos, ó. Butano. Só que nesse butano, nós temos um aleto ligado no carbono 2. Ó. No carbono 2 aqui a gente tem um aleto, que é o bromo. Como que a gente vai dar o nome? 2-bromo-butano. Olha aqui, ó, no exemplo de baixo. Nós temos um carbono só. Um carbono só seria o metano. Mas nesse carbono nós temos 3 cloros ligados a ele. Ó. Então vai ser o triclorometano. Só isso que a gente vai fazer para dar o nome do nosso composto. Geralmente, os elementos, os halogênios que vão aparecer, vão ser esses 4 primeiros aqui. Ó. Com mais frequência até os 3 primeiros. Flúor, cloro e bromo. Iodo e astato são elementos muito difíceis de serem encontrados, são elementos difíceis de reagirem, de formar compostos estáveis. Então, a gente vai encontrar com maior frequência o flúor, cloro e bromo nos compostos, beleza? Então, seguindo a última função orgânica que a gente vai ver, é a função do fenol, os fenóis. Os fenóis, eles lembram muito os benzenos, que eram aquelas cadeias aromáticas cíclicas que a gente viu.
Vamos imaginar o fenol como a fusão, a mistura de um álcool é o H, com um benzeno. O benzeno é aquele anel aromático de 6 carbonos que tem ligações duplas e simples alternadas. A junção de um fenol, de um benzeno com um álcool, origina o fenol. Então vai ser isso, ó, uma cadeia cíclica de 6 carbonos, se a gente for ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, de ligações duplas e simples alternadas, com um grupo H ligado. Isso é um fenol. E é bom lembrar, que nem eu deixei destacado, os fenóis, apesar de apresentarem essa hidroxila, não são álcoois. Então, como que a gente identifica um fenol? Se o composto possui toda essa estrutura aqui, ó, esse composto é um fenol. Então, como que a gente dar o nome dos fenóis? É muito simples dar o nome de um fenol. Esse primeiro exemplo aqui, como que é o nome desse composto? Fenol, somente isso. O exemplo do lado, ó, nós temos aqui o fenol com um metil ligado nele. O carbono 1 sempre vai ser o carbono do OH aqui, do fenol. Então, o carbono 2 é o carbono que tem o CH3, que é o metil. Então vai ser 2-metil-fenol, o nome do composto. Olha aqui, ó, 3-metilfenol, que é um metil ligado no carbono 3. 4-metilfenol, que seria o carbono ligado no carbono 4. Beleza? Então os fenóis são bem simples. É esse anel aromático aqui ligado com um OH. É isso que é um fenol. Eu tinha dito que o fenol era o último, mas na verdade agora sim nós temos a última função orgânica, que são os nitrocompostos. Nitrocompostos são quando a gente tem ligado à nossa cadeia carbônica o grupo NO2. Se a gente tem ligado à cadeia carbônica o grupo NO2, a gente tem um nitrocomposto. Como que a gente dá o nome do nitrocomposto? A gente escreve primeiro nitro, seguido do nome da cadeia. Então, aqui ó, nós temos uma cadeia que é um metano, um carbono só, metano. Nitrometano. A cadeia aqui nós temos um propano, ó, 3 carbonos, propano. O nome desse composto vai ser o 2-nitropropano, que é o NO2 ligado no carbono 2, seguido do nome propano. Aqui nós temos o nitrobenzeno. E esse último exemplo aqui ó, é a estrutura da TNT, que é a dinamite, que é o 2,4,6 trinitrotolueno. Esse é o nome usual, tá? Não se assustem. Essas últimas funções aqui que a gente viu hoje são funções menos frequentes de aparecerem. Os aletos, os fenóis e os nitrocompostos. Mas é sempre bom a gente saber dessas funções, saber que elas existem, caso apareça em algum exercício, de repente não se assustar. Beleza? Então, salientando mais uma vez, não se assustem com tanta nomenclatura. O importante é a gente saber identificar cada função orgânica, beleza? Então, temos 2 exercícios aqui, ó, só para a gente praticar essa parte. E a gente já finaliza essa parte de funções orgânicas por hoje, beleza? Vamos resolver o primeiro exercício. Ó. Em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus A, H1N1, que ficou conhecida como gripe suína. A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de 2 medicamentos para combater a infecção por ele causada, e que continuam necessários apesar de já existir e estar sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As fórmulas estruturais e os princípios ativos desses medicamentos são... Então esses são os princípios ativos dos medicamentos contra o H1N1 que foram descobertos na época lá. Essas 2 fórmulas estruturais. Examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que 2 dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir, que é essa primeira estrutura, também estão presentes na zanamivir, que é essa segunda estrutura. Esses grupos são característicos de... O que ele quis dizer? Ele disse que nessa primeira estrutura aqui, ó, existem 2 funções orgânicas que também existem nessa segunda estrutura aqui. Ele quer que a gente identifique qual função, qual grupo funcional, né, que ele disse aqui, ó, se repete nas 2 estruturas. Então a gente teria que analisar. Primeiro vamos identificar todas as funções orgânicas que existem nos 2 aqui, ó. Primeiro esse daqui, essa parte aqui, esse oxigênio. Vou colocar uma bolinha do lado. Esse oxigênio, ele está entre 2 carbonos, ó.
onde eu coloquei as duas bolinhas vermelhas, são 2 carbonos. Qual que é a função orgânica que possui um oxigênio entre 2 carbonos? A função que possui um oxigênio entre 2 carbonos é a função conhecida como éter. Então, na primeira estrutura existe um éter. Eu vou colocando aqui do lado as funções orgânicas que existem no composto. O primeiro que a gente identificou é um éter. Agora essa daqui, ó. Nós temos 2 oxigênios ligados no mesmo carbono. Onde eu coloquei a bolinha aqui é o carbono. Nós temos 2 oxigênios ligados nesse carbono. Qual que é a função orgânica que possui 2 oxigênios ligados no mesmo carbono? É a função que é muito parecida com o éter, que é o éster. Então a gente identificou 2 funções orgânicas já, éter e éster. Olha aqui, o nitrogênio ligado a um carbono, a gente acabou de ver. Isso é uma amina. Então aqui nós temos a função amina também. Olha aqui, ó. Onde eu estou circulando aqui existe um carbono. Nessa bola vermelha então existe um carbono. Esse carbono possui uma dupla ligação de oxigênio mais um nitrogênio. A gente acabou de ver essa função também. Dupla ligação de oxigênio mais um nitrogênio, existe a função amida. Então, a gente identificou aí as 4 funções orgânicas que existem no primeiro composto, na primeira estrutura ali. Vamos para a segunda estrutura agora. Aqui a gente consegue observar várias funções orgânicas, né? Olha aqui, ó, a primeira função. Nós temos aqui vários nitrogênios ó, ligados a carbono. Nitrogênio ligado no carbono, nitrogênio, nitrogênio. Aqui, então, a gente já observa que existe a função amina, né? Quando nós temos nitrogênio ligados no carbono, existe a função amina. Mais uma vez, ó, oxigênio ligado entre 2 carbonos, função éter. Qual que é essa função aqui em cima? Ó? Na extremidade da cadeia nós temos onde eu circulei aqui é um carbono. O carbono ele tem um OH mais uma dupla ligação de oxigênio ligada a ele. Essa função a gente viu lá na nossa primeira aula. É a função orgânica do aldeído. Aldeído é representado por esse grupo funcional. Aí, é a dupla ligação do oxigênio mais o OH. Aqui nós temos OH ligado ao carbono, OH ligado ao carbono e OH ligado ao carbono. Essa é a função do álcool. Álcool. E por último, ó, aqui embaixo nós temos no mesmo carbono ligado um nitrogênio mais uma dupla ligação de oxigênio. Essa é a função da amida. Amida. Então a gente consegue observar ó, que nas duas estruturas se repetem a amida, a amina e o éter, certo? Então a gente tem que ver nas respostas aqui qual que está correta. Amida e álcool não se repete. Ésteres e ácido carboxílico não se repetem nas duas. Ácido carboxílico e éter não se repetem nas duas ao mesmo tempo. Ésteres e álcoois não se repetem. Sobrou só amida e éter. Olha aqui, ó, nessa função a gente tem um éter, nessa função a gente também tem. Nesse grupo a gente tem uma amina, nesse grupo a gente também tem uma amina. Então, resposta correta, resposta A. Beleza? Então, ó, nesse exercício a gente conseguiu praticar bastante disso que a gente viu das funções orgânicas. A gente conseguiu identificar todas as funções orgânicas presentes nessas duas estruturas. Então, vamos seguir para o próximo. Durante a Guerra do Vietnã, década de 60 do século passado, foi usado um composto chamado agente laranja, ou 2,4-T, que, atuando como desfoliante de árvores, impedia que os soldados vietnamitas ou os Vietcongues se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeios. Esse material continha uma impureza resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígena, chamada dioxina. As fórmulas estruturais para estes compostos são apresentados a seguir. Então aqui a gente tem ó, a fórmula estrutural do 2,4-D, que seria o agente laranja, e dessa dioxina. Esses compostos apresentam em comum as funções, então é a mesma coisa do exercício anterior. A gente tem que identificar as funções que aparecem em comum nas duas estruturas.
De novo, vamos primeiro identificar todas as funções que existem. Primeiro, começando pelo 2,4D. Ó. Nós temos aqui o cloro ligado na estrutura, mais um cloro. Esses cloros, eles são a função que a gente viu por último, uma das últimas funções que a gente viu hoje. Ó. São os haletos orgânicos. Haletos são quando a gente tem halogênios ligados à cadeia carbônica. O cloro é um halogênio e está ligado à cadeia carbônica. Então, na primeira aqui, a gente identificou um haleto. Olha aqui, ó, esse oxigênio está ligado entre dois carbonos. Ó. Onde eu circulei aqui é um carbono e aqui tem outro carbono. Temos o oxigênio entre dois carbonos. Nós identificamos a função éter. E, por final, ó, dupla ligação de oxigênio mais um OH. Essa função aqui é a função do ácido carboxílico. Ácido carboxílico é quando a gente tem o OH mais uma dupla ligação de oxigênio. Ácido carboxílico. Então agora vamos para outra estrutura para a gente identificar. Nós temos aqui vários cloros nessa outra estrutura. Então nós temos de novo os haletos. E esses dois oxigênios aqui, ó, estão entre dois carbonos. Então esses oxigênios são a função éter. Então a gente tem em comum nas duas estruturas haletos e éter. A resposta correta vai ser qual? Éter e haleto orgânico, alternativa C. Beleza? Então, de novo, a gente tem que identificar cada função orgânica para poder responder esse exercício. A gente praticou de novo a parte de funções orgânicas que a gente viu. Antes da gente finalizar a aula aqui, ó, só vou voltar nesse exercício anterior que eu acho que eu falei alguma coisa errada. Essa função aqui que eu marquei como aldeído, essa função aqui que eu estou colocando na seta, dupla OH, é um ácido carboxílico, pessoal, eu falei errado. Aqui é um ácido carboxílico. O aldeído é quando a gente tem a dupla ligação de oxigênio mais o hidrogênio ligado ao carbono. Isso é um aldeído. O ácido carboxílico é essa daqui, ó, dupla O, dupla ligação de oxigênio, mais um OH. As duas são bem parecidas, mas o ácido carboxílico tem esse OH aqui, ó, essa hidroxila. E o aldeído não. Beleza? Só corrigindo então. Então, pessoal, a gente finaliza por hoje essa parte de funções orgânicas, beleza? Se vocês quiserem, na próxima aula eu posso trazer alguns exercícios para a gente praticar essa parte. Mas por hoje vai ser isso, beleza? Até a nossa próxima aula. Boa semana para todo mundo e até mais.